Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Conforme noticiado hoje pelo site G1, fontes do Planalto estariam culpando o advogado Wassef pelo desgaste à imagem de Bolsonaro em decorrência da recente prisão do senhor Queiroz. Segundo essas mesmas fontes, a estratégia de agora em diante seria tentar blindar Bolsonaro, tirando o quanto antes o aludido advogado da defesa do círculo familiar, para tentar colocar por terra a narrativa de que o senhor Queiroz estaria escondido em Atibaia com a anuência do presidente da República. Essa notícia é a nossa porta de entrada para o tema de hoje, que gira em torno da covardia. O que é covardia? Segundo o dicionário, é um substantivo abstrato que denota um comportamento humano alusivo à fraqueza de caráter, a temor, receio. Em relação ao presidente da República, estamos assistindo pelo menos há 1 ano e meio, ou melhor, pelo menos desde o final de 2018, desde o encerramento das eleições presidenciais, estamos assistindo Jair Bolsonaro cada vez mais acuado diante de indícios muito sérios que pesam contra seus familiares, contra seus amigos íntimos. Desse modo, impossibilitado de oferecer uma defesa robusta, uma defesa minimamente consistente, o que ele tenta mesmo é dissociar a sua imagem da imagem de advogados, de pessoas que até ontem privavam em seu círculo íntimo e, inclusive, do próprio senhor Queiroz. O difícil vai ser dissociar a sua imagem da figura dos seus queridos filhos, da sua prole. Aí temos a covardia de um presidente, covardia esta que não tem se manifestado apenas nesse caso Queiroz. Também temos visto essa fraqueza de caráter, esses receios de Bolsonaro em várias outras oportunidades, inclusive em uma oportunidade comentada esta semana aqui no canal. Vocês lembram que ao longo dessa semana, talvez terça ou quarta, não me recordo propriamente o dia, mas ao longo dessa semana, Bolsonaro se dirigiu a um veículo de imprensa e comunicou a postergação da reforma administrativa, em uma manobra visivelmente covarde, como comentado naquela ocasião no vídeo que fiz em relação a esse assunto. De fato, ali Bolsonaro claramente se acovardou, mostrou todo o seu receio de enfrentar as poderosas corporações de sindicatos de servidores públicos que certamente seriam bastante afetadas pela reforma. Contudo, a covardia não é um fenômeno novo entre nós, pelo contrário. Na nossa história recente, temos presenciado vários líderes cuja covardia é notável. Vamos pensar aqui, lembrar de alguns episódios bem marcantes, pelo menos desde a redemocratização. Tivemos lá atrás, nos anos 80, na dita década perdida, tivemos o governo do senhor Sarney, que nem de longe ousava responder pelas suas contas, pela sua farra fiscal, que na época era chamada de trem da alegria, entre aspas, e que nos governou em um período quase que apocalíptico de hiperinflação. Contudo, Sarney não se responsabilizava por nada disso,
por nenhuma dessas catástrofes e demonstrava o seu lado bastante covarde. Em seguida, tivemos o Sr. Collor, primeiro presidente eleito democraticamente após o período militar. E este senhor, atualmente senador da República, praticou, na minha opinião, uma das maiores covardias da história, que foi o confisco aos ativos financeiros, um grave atentado ao direito de propriedade que deixou pessoas, famílias inteiras desassistidas. Com o passar dos anos, vimos os governos lulopetistas incorrerem nas mais diversas covardias. Por exemplo, tomemos o senhor Lula, que jamais respondeu por nenhum dos seus desvios, jamais assumiu qualquer de suas culpas pelo grande assalto promovido contra a nossa maior estatal. E pior de tudo, quando foi condenado pela Lava Jato dentro do devido processo legal, com direito à ampla defesa, direito a recurso e tudo mais, elaborou uma tese conspiracionista ridícula de que seria nada além de um preso político. Em vez de assumir as suas responsabilidades, o senhor Lula se acovardou e decidiu se vitimizar, ou pelo menos tentar fazê-lo. Em relação à sua cria, a senhora Dilma Rousseff, o seu poste por ele colocado na presidência da República, já que ele não poderia concorrer a um terceiro mandato, também foi outra que mostrou toda a sua covardia e, quando foi defenestrada mediante um processo bastante legítimo de impeachment, também adotou uma teoria conspiracionista e inventou ser vítima de um golpe. Outra enorme covardia marcante na nossa história. E para falarmos um pouco desse tema de covardia, já que estamos num fim de semana, nos permitimos refletir com um pouco mais de profundidade sobre esses conceitos. Eu busco o auxílio de um dos grandes pensadores da história, que foi o senhor Michel de Montaigne, um grande pensador francês do século XVI, uma pessoa muito rica, muito bem nascida, com título de nobreza e que, apesar de tudo isso, decidiu virar as costas para o mundo, decidiu resistir às tentações do poder e, na flor dos seus 35 anos, se trancafiou no seu castelo para se dedicar às suas reflexões, à sua filosofia. Filosofia sobre o quê? Sobre temas diversos, envolvendo vida, envolvendo morte. É um autor que trata bastante da morte, trata sobre um aspecto muito realista, diria eu. Filosofia envolvendo as virtudes humanas, os defeitos humanos, as relações entre as pessoas e as relações do espaço público, a vida política. Nesse livro de Montaigne, nos ensaios, há um capítulo por ele dedicado ao tema do qual estamos tratando hoje, a covardia. O capítulo se intitula Da Punição da Covardia. E aí Montaigne, com sua cultura magnífica, nos ensina de que modo as civilizações passadas, sobretudo a antiguidade clássica, punia os covardes. E a que covardes ele se refere especificamente? Pensem, estamos aqui dialogando com um homem do século XVI. Temos que tentar nos introduzir na cabeça de um homem daquela época, para o qual a covardia se relacionava principalmente aos defeitos da vida militar, ou seja, a recusa de um militar de participar de guerras para a defesa
de seus territórios, de seus feudos, de suas nações, ou do que seriam as nações da época. Então, Montaigne nos conta com enorme riqueza de detalhes como os impérios antigos puniam as manifestações de covardia. Segundo ele, por exemplo, na Grécia Antiga, os covardes, ou seja, vários soldados que fugiam à guerra, que fugiam ao seu dever cívico, eram punidos muitas vezes com a vergonha e até com a morte. E aí, quando ele fala de vergonha, ele cita a exposição de pessoas, de militares, a situações que na época fossem consideradas vexatórias, como, por exemplo, usar roupas femininas. Essa era uma das punições da época. Segundo Montaigne, na Roma Antiga também se adotava esse tipo de punição, a morte para os covardes ou então o desterro, a condenação a viverem fora de Roma para sempre. Em relação aos seus contemporâneos, Montaigne nos relata que uma punição muito frequente para a covardia era a retirada do título, que não apenas privava aquela pessoa das benesses de oferir os rendimentos por ser um nobre, por ser um dono de terras, por ser possuidor de um título, como também cobria aquela pessoa de vergonha, de vexame. E aí, ao final desse capítulo, Montaigne conclui que quando a covardia se manifestar em graus muito acima dos graus usualmente observados, ela poderá ser considerada um indício de maldade e malícia, entendendo-se aí malícia na linguagem seiscentista de Montaigne como sinônimo de má-fé. Ou seja, repetindo aqui essa conclusão importantíssima de Montaigne, sempre que a covardia chegar a níveis intoleráveis, ela poderá ser um sinônimo de maldade, ou seja, de vileza, de vilania e de malícia, de má-fé. Dessa forma, saindo de Montaigne e retornando aqui à nossa realidade prosaica, temos o nosso presidente bastante acovardado diante das denúncias do caso Queiroz e acovardado, não conseguindo sequer proceder às reformas de que o país tanto necessita por um claro medo de enfrentar corporações poderosas. Assim, que tipo de punição acho que devemos esperar para Bolsonaro? Acho que talvez essa prisão do senhor Queiroz o faça reconhecer, o faça corroborar, talvez com documentos, a versão do senhor Paulo Marinho sobre a postergação na deflagração da Operação Furna da Onça para uma etapa posterior ao segundo turno das eleições presidenciais. Se assim for, Bolsonaro certamente será punido, e punido de uma forma que parece lhe despertar bastante receio, que é a deposição do poder que exerce. De fato, se o senhor Queiroz nos contar e, sobretudo, comprovar os fatos já relatados pelo senhor Paulo Marinho, haverá fundamentos de sobra para embasarem uma das ações de cassação de chapa Bolsonaro-Mourão e, desse modo, Bolsonaro poderá ser defenestrado bem rápido. Vamos aguardar o curso dos eventos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.